E aí nós observamos já, nós falamos um pouquinho sobre como é essa fé, há 2 semanas atrás. Essa fé não é um positivismo, não é uma coisa de mágica, não tem a ver com espiritualismo. Esta fé ela é bem racional. Por que ela é racional? Porque os elementos que compõem essa fé, a característica, a natureza desta fé, é basicamente a seguinte: é crer na existência de Deus, é confiar que Ele cumprirá as promessas que Ele fez, é acreditar naquilo que eu não vejo, mas foi prometido por Deus. E então esta fé, ela tem elementos dentro da sua natureza que são elementos bem racionais. Eu estou lidando com um livro que me revela quem Deus é e me revela quais são as promessas de Deus. E fé é crer nisso, é conhecer isso, é acreditar nisso e é confiar a sua vida nisso. Por isso a Bíblia é algo tão importante na vida de um cristão, porque este é o verdadeiro livro das promessas. Este é o livro que me mostra quem Deus é, e este é o livro que me mostra quais são as propostas, os planos de Deus para a minha vida. Então fé não é sair por aí pensando, e aí abre aspas, pensando positivamente. Isso não é fé. Isso pode até ser chamado de otimismo, alguma coisa assim, mas fé não é isso. Fé não é dizer, olha, eu tenho confiança que vai acontecer isso, que vai acontecer isso, que vai acontecer isso. Não. Fé é encontrar na palavra de Deus promessas do Senhor e acreditar e confiar nessas promessas. As questões das particularidades próprias da nossa vida, a grande maioria delas, ou para não dizer todas elas, vão encontrar em algum texto da Bíblia uma orientação segura para nós. E possivelmente nós vamos encontrar exemplos de como Deus tratou cada um dos assuntos que acontecem na nossa vida, na vida dos personagens da Bíblia. E por isso nós podemos aprender como lidar com as nossas circunstâncias também. O que esperar do Senhor? O Senhor fez promessas para nós, Ele nos prometeu o perdão, Ele nos prometeu a sua misericórdia, Ele nos prometeu a sua bondade, Ele nos prometeu a vida eterna, Ele nos prometeu o céu, Ele nos prometeu uma nova terra, Ele nos prometeu uma vida com um final feliz. Essas coisas são promessas de Deus, e é nisso que eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar de todo o meu coração. E a fé ela aumenta à medida que eu me aproprio de informações a respeito de Deus e das suas promessas. Por isso ler a Bíblia é tão importante, e conhecer a palavra de Deus é tão fundamental para que a minha fé se torne robusta, madura, forte. Falar sobre a vida de Isaac, Jacó e José, é necessário que antes de falar um pouquinho sobre eles, eu fale sobre o Deus em quem eles acreditaram. Porque os aspectos do que eu vou ler aqui a respeito de Deus para vocês, são os aspectos nos quais eles creram a respeito de Deus, e por isso eles confiaram em Deus, e viveram e morreram pela fé. A nossa confissão de fé, e você deve ter uma em sua casa, no seu 2º capítulo, especialmente, não vou ler todos os parágrafos, mas eu quero ler pelo menos o parágrafo 1º, ela traz uma definição a respeito de Deus. É óbvio que essa definição não é a definição de tudo que Deus é. Essa definição é a definição do que Deus revela ser para nós através das Escrituras, e é uma definição resumida, é a definição que você encontra na Confissão de Fé de Westminster. Eu vou ler. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, é imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente aquele que é culpado. E os outros parágrafos vão continuar falando sobre Deus.
Mas o ponto que eu queria para vocês é que nós poucas vezes paramos para enumerar os atributos de Deus. Nós já estudamos isso aqui na igreja algumas vezes. Mas enumerar esses atributos de Deus é sempre muito importante, é uma tarefa extremamente salutar para a minha vida, porque me faz lembrar a respeito de, me faz lembrar aspectos, atributos de Deus que dizem respeito às circunstâncias que eu estou passando e que vão trazer tranquilidade para o meu coração. Pense bem, quando você enfrenta um problema na sua vida e você não se sai da melhor maneira ao atravessar esse problema. Você passa por alguns tropeços. E por alguns instantes pode passar pela sua cabeça que Deus possa desistir de você porque você mesmo se decepcionou com você. É importante saber o que a respeito de Deus nesse momento. É importante saber que esse Deus é um Deus misericordioso. É importante saber sobre esse Deus, que esse Deus é um Deus amoroso. É importante saber sobre esse Deus que Ele é um Deus imutável. Ou seja, se Ele me amou, Ele me ama e Ele me amará, apesar de qualquer circunstância que eu venha a experimentar. Então, saber os atributos de Deus, saber o que a Bíblia revela sobre Deus, é fundamental para que na minha carreira eu não desista diante de um obstáculo, diante de uma derrota, diante de uma dificuldade. E a vida destes homens, que tem a sua história registrada lá no início da Bíblia, lá no livro de Gênesis, é uma vida que prova isso, porque são homens comuns, são homens normais, são homens de carne e osso, como nós, são pessoas que estavam sujeitas às mesmas debilidades que nós estamos, e ainda assim eles entraram para a galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque eles confiaram em Deus, confiaram naquilo que Deus se revelou ser a eles, e por causa disso eles não se atribularam, eles não cederam, eles não abandonaram, eles não deixaram o desânimo tomar conta da sua vida, porque mesmo que eles errassem, mesmo que eles tropeçassem, mesmo que eles não entendessem, eles sabiam que eles podiam confiar em Deus, e Deus era alguém confiável. E Deus era alguém em quem eles poderiam depositar sua esperança, porque Deus não ia mudar de opinião, porque Deus não ia deixar de amá-los, porque Deus não ia deixar de abençoá-los, porque a palavra de Deus não volta atrás. E então nós podemos olhar para a vida desses três homens que são citados nesse texto, a vida de Isaac. Se você lembrar de Isaac, você vai lembrar que este foi o filho prometido a Abraão. Foi aquele filho que nós falamos na semana passada, que Abraão subiu com ele ao monte para oferecê-lo em sacrifício, uma vez que o Senhor pediu isso a ele, mas no último momento o Senhor fez com que Abraão parasse, e eles adoraram a Deus. Um cordeiro foi colocado ali pelo Senhor, que substituiu a Isaac, e Isaac, que era receptor de uma promessa, e era a promessa de que nele seriam benditas todas as nações, permaneceu vivo, se tornou adulto, casou-se, estabeleceu uma família, e ele teve filhos, e aos seus filhos ele também abençoou. Por quê? Porque a bênção que Deus tinha dado a Abraão, os patriarcas entendiam que esta bênção ela deveria ser passada num ato cerimonial, formal, de pai para filho, e o receptor da bênção tinha que ser sempre o filho primogênito. E aí nós já começamos a lidar com uma dificuldade. Quando Isaac recebe os seus filhos são gêmeos, e especialmente quando eles nascem, o Senhor já fala a respeito deles. Uma vez que o mais moço, ou seja, o segundo a nascer, estava com as suas mãos, ou com a sua mãozinha, agarrada ao tornozelo do mais velho, do que nasceu primeiro, foi dito a respeito dele, que ele governaria, ou o mais velho serviria ao mais moço. E o nome que foi dado a ele, foi dado exatamente em função daquilo que estava estampado naquele nascimento. Naquele nascimento, Jacó, o bebê Jacó, tentava tomar o lugar do irmão. Aquele gesto de segurar os pés do irmão simbolizava que ele estava tentando assumir o lugar dele, e por causa disso ele recebeu esse nome que significa literalmente suplantador. E nós temos um sinônimo mais comum para ele, que é enganador. Ele
Estava tentando dar um golpe, estava tentando mudar aquela circunstância. O detalhe é que Isaac, um homem comum, um pai de família, se fosse hoje seria aquele pai de família quase imperceptível, aquele homem simples, aquele homem sem nenhum tipo de atributo excepcional que fizessem dele alguém notável, aquele pai de família que põe todos os filhos no carro, vai dirigindo devagarzinho pela estrada, tem um Monza, anda de Monza, aquele carrão, a banheirona, pai de família mesmo, que gosta de banheirão, que é tranquilo, uma vida tranquila, sem grandes eventos na vida dele. Assim foi Isaac. Mas esse homem normal, tranquilo, sem grandes feitos extraordinários pela fé, este homem, ele foi o receptor da bênção de seu pai. Abraão o abençoou. E uma vez que Abraão o abençoou, as mesmas bênçãos de Deus que estavam derramadas sobre Abraão, vieram sobre ele. E então, perto dele morrer, ele tinha que transmitir esta bênção para os seus filhos. E aí aconteceu um problema. Os dois, o mais velho Esaú, ele tinha um âmbito de conquistador, de caçador, então ele passava o dia inteiro fora de casa. O mais moço, Jacó, já era caseiro, ele gostava de ficar em casa, ele gostava de ficar na barra da saia da mãe. A mãe conhecia muito bem a história do nascimento daquele menino, e ela já sabia o que tinha sido dito por ele, ou o que tinha sido dito a respeito dele. Se já não bastasse isso, um belo dia Esaú chega lá, vocês conhecem a história, morto de fome depois de um dia de caçada, de trabalho, seja lá o que ele estava fazendo, e ele chega em casa e o seu irmão tinha preparado lá um prato gostoso, um guisado, e estava tudo pronto, e ele não teve a paciência de esperar, ou a sua mãe preparar um para ele, ou ele mesmo preparar, e aí uma negociação bem estranha acontece ali. O irmão mais novo falou: olha, eu te dou um prato do meu guisado aqui, da minha comida, desde que você troque comigo a sua primogenitura. Isso não existe, vamos falar sério, não existe essa possibilidade. Como é que você vai trocar uma coisa que é um evento situado no tempo, cronológico, imutável? Não dá para voltar no tempo para mudar essas coisas. Mas o que estava sendo vislumbrado ali era o direito de receber a bênção que era de Abraão, que passou para Isaac e queria passar para o primogênito, e Jacó queria essa bênção. E então Esaú topou. Algum tempo mais tarde, Isaac já velho, sabendo que estava prestes a morrer, é o que o texto diz, perto da sua morte, chega para os seus filhos e diz: olha, eu preciso abençoá-los porque eu vou morrer. E então, a mãe ouviu aquilo, Isaac chama Esaú, que é o filho mais velho, e fala: olha, vá lá, você vai caçar e vai preparar para mim um prato, e traga para eu comer e eu vou te abençoar. A mãe ouviu isso e lembrava de duas coisas. Lembrava, primeiro, do nascimento e do que foi dito a respeito de Jacó e de Esaú. Segundo, lembrava também na negociata dos dois. O problema é que essa mãe e esse pai, eles eram partidários. O pai era mais afeito ao filho mais velho, Esaú, e a mãe gostava mais de Jacó. Era uma coisa estranha. Como eu disse, era uma família normal, cheia de problemas como as nossas. E nessa família normal, tinha uma porção de coisas que estavam acontecendo e que não deveriam estar acontecendo. E uma delas era um golpe que estava se desenvolvendo, já que a palavra golpe está na moda, E o golpe estava quase tudo certo. A mãe ajudou a Jacó a preparar um prato para levar para o pai. Os dois, a aparência física dos dois era extremamente igual, com uma exceção: Esaú era mais peludo. Mas Isaac estava prestes a morrer, estava cego, ele não enxergava direito mais. Então, a melhor golpe de vista dele era o seu tato. Aí a mãe arrumou um colete de pele lá e vestiu Jacó com aquilo, e Jacó compareceu com a comida diante de seu pai, e com aquele colete o pai apalpou, não tinha nada diferente entre os dois, e transferiu a bênção que era de Abraão, que passou para ele, transferiu para Jacó. Depois de receber a bênção, Jacó fez o quê? Deu linha, porque sabia que a coisa ia ficar feia ali. Fugiu. Daí um pouco chega Esaú, prepara a comida e chega diante do seu pai. Quando chega diante do seu pai, o texto lá de Gênesis diz que Isaac estremeceu. Veja uma seriedade, não era uma brincadeira.
Isso para eles era tão sério, que quando Isaac percebeu o que tinha acontecido, o texto diz que ele estremeceu. Ou seja, aquilo arrebentou com ele por dentro. E então ele vai e profere uma outra bênção para o seu filho, mas não era a mesma coisa que ele tinha feito com Jacó. Na continuação da história, nós temos a segunda pessoa. Esta primeira, Isaac, foi alguém que foi enganado, foi alguém que teve uma família, como eu disse para vocês, normal, cheia de problemas, mas foi alguém que permaneceu firme na fé. E é interessante que o autor ele faz questão de dizer, pela fé, veja lá o início do versículo 20, pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó. O que Isaac estava fazendo quando ele abençoou a Jacó? Ele estava declarando publicamente que, embora o Messias, o Redentor, todas as nações não tinham sido abençoadas ainda, mas quando ele transfere aquela bênção a Jacó, achando que era Esaú, mas tudo bem, quando ele faz essa transferência desta bênção, abençoando o seu filho, ele estava pela fé, crendo que aquilo que Deus prometeu, embora ainda não tinha se cumprido, na época e no tempo dele, ele confiava que aquilo ainda ia se cumprir. Então este homem simples, este pai de família, este homem pacato, na sua simplicidade, ele foi um elo de ligação, um elo condutor, dentro desta linhagem do povo de Deus, o elo que conduziu pela fé a bênção de Deus a uma geração seguinte. E então este homem simples, pouco falado dentro da Bíblia, os seus filhos são muito mais discutidos e estudados do que ele, este homem simples foi um grande exemplo de fé. Ele não abriu o mar vermelho, ele não esteve numa fornalha de fogo, ele não fez uma porção de coisas que outros personagens da Bíblia pela fé fizeram, mas ele fez algo que é muito difícil, e era exatamente o que aqueles irmãos hebreus, da época em que essa carta foi escrita, precisavam fazer. Ele creu em Deus, confiou nas promessas, e ele ensinou essas promessas para os seus filhos, ele transferiu essa promessa para os filhos, e ainda que ele estivesse prestes a morrer, ele não descreu, ele não deixou de acreditar, ele continuou crendo, a despeito daquela vida pacata que ele teve, a despeito dos problemas que ele teve dentro de casa, a despeito dele ter sido enganado pelo seu filho e por sua esposa. Ainda assim ele não desconfiou, ele não deixou de confiar em Deus, ele não se tornou incrédulo, ele continuou confiando. E é interessante para nós salientar algumas questões importantes, ou uma questão principal a respeito de Isaac e a respeito desta circunstância específica, que nós temos a mania de achar que algumas coisas que nós fazemos acertadas ajudam a Deus, e algumas coisas erradas que nós fazemos atrapalham a Deus. Não existe isso. Não existe. Deus, ele é autossuficiente, todo suficiente. Ele não precisa de mim ou de você para fazer nenhuma das coisas que ele planejou fazer. Ele nos dá o privilégio de ser instrumentos dele, mas ele não precisa. Segundo, o que eu faço não altera o plano de Deus. Lembra, Deus é imutável, e ele governa soberanamente tudo que acontece. Então, ainda que todos os membros daquela família tivessem sua culpa, sua responsabilidade nas coisas erradas que aconteceram ali, as coisas erradas que eles fizeram não mudou em nada o plano de Deus. Jacó enganou seu irmão, a mãe foi conivente nesse processo, o pai cego não fez a distinção, o irmão vendeu a sua primogenitura, mas o que tinha sido dito antes que qualquer um deles fizesse qualquer coisa? O autor da carta aos Romanos diz lá no capítulo 9 da carta aos Romanos, que o Senhor amava um e tinha se aborrecido de outro. Já tinha sido dito que o mais velho seria servo do mais moço, antes que qualquer um desses eventos acontecesse. Então significa o quê? Significa que o Deus da glória, o Deus todo-poderoso, ele usa até os meus tropeços para cumprir o plano dele. Ou seja, não há nada que eu faça que atrapalhe um plano de Deus. As coisas que eu faço me tornam sim responsáveis por cada uma delas, mas não atrapalham o plano de Deus.
Se existe uma lição que Isaac pode nos deixar, é esta. Se existe uma lição que nós podemos aprender com a família de Isaac, é que apesar das dificuldades, dos problemas que você enfrenta na sua casa e na sua família, nenhum deles está atrapalhando em nada o plano de Deus para a sua vida e para a sua família. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, que é o próximo na sequência citado aí, a história dele está registrada lá em Gênesis 47, a partir de 48, você vai ver, especialmente no versículo 48, o que está sendo citado aqui, o fim da vida de Jacó. No fim da vida de Jacó, Jacó chama, ele foi trazido pelo seu filho José, que era governador do Egito, ele estava como a segunda pessoa do Egito, e no fim da vida de Jacó, Jacó abençoa os dois filhos de José. Ele chama os dois filhos do seu filho José para abençoá-los. José é o primogênito de Raquel, a esposa que ele amava, e ele decide transferir a bênção do Senhor, a bênção que ele recebeu do seu pai Isaac, mesmo através daquela situação de engodo, de engano, ele recebe esta bênção. E quem vai discutir que Jacó foi um homem abençoado? Jacó foi abençoado não só com uma família grande, e dessa família saem as 12 tribos de Israel, que compõem esse conjunto da igreja do Senhor no Velho Testamento. Não só isso, mas Jacó, ele foi abençoado de todas as maneiras que você puder imaginar. Se você pensar em termos monetários e econômicos, tudo que Jacó colocava a mão para fazer, ele prosperava. Lembra do tempo em que ele passou na casa de Labão? Ele passou lá, por causa de Labão enganá-lo, 14 anos. E chegou um tempo que Labão precisou que ele saísse de lá, porque se ele não saísse de lá, Labão ficaria completamente pobre. Porque tudo que ele fazia para tentar enriquecer não funcionava. Antes, quem enriquecia todos os dias ali era sempre Jacó. E quando Jacó voltou dessa fuga que ele planejou, quando ele saiu da sua casa, quando ele voltou para a região onde Isaac tinha morado, onde estava Esaú, ele voltou um homem riquíssimo, poderosíssimo em termos econômicos. Deus o abençoou dessa maneira. Na volta dele, ele para num vale chamado Vale de Jaboque. Nesse vale ele vai orar e pedir que Deus o abençoe. Ele já tinha a bênção de Deus, mas ele carregava consigo uma reputação ruim. A reputação de ter enganado o irmão, a reputação de ter um nome de suplantador, ou seja, um nome de enganador, e ele quer que Deus o abençoe. E então ele passa uma noite inteira orando, e o Senhor aparece diante dele como um anjo, e ele contende com este anjo, é o suplantador, ele fez isso desde o seu nascimento, contende com esse anjo pedindo uma bênção especial. E novamente o Senhor o abençoa. O Senhor tira aquele nome dele, muda o nome dele de Jacó para Israel, que significa príncipe. Ou seja, é uma mudança e tanto de nome, não é? De suplantador ou enganador para príncipe, melhorou muito. E assim Deus foi abençoando a vida de Jacó, em todos os sentidos. E por fim, numa época em que houve uma grande crise de fome, de dificuldade na Palestina, Deus preservou a família de Jacó, através dos erros e dos equívocos que os filhos dele cometeram. Os filhos enciumados de José, venderam José como escravo para o Egito. Mas José, estando no Egito, ele foi usado por Deus para a preservação do povo, porque em todo o tempo ele confiou também nas promessas que o seu pai lhe falou, ele acreditou no Deus que o seu pai lhe ensinou, e então ele foi vendido como escravo, mas ele não se comportava como escravo. Ele foi trabalhar na casa de um grande general chamado Potifar, e nesta casa ele prosperou tanto que Potifar tirava os seus recursos do banco, das instituições financeiras que existiam naquela época, e trazia os seus tesouros e colocava à disposição de José, para que José trabalhasse com isso, porque tudo que José fazia era abençoado. Tanto que até a esposa de Potifar começou a preferir José, e aí José fugiu dessa grande cilada. Mas ao fugir da cilada, uma mentira contada por esta mulher fez dele um prisioneiro, porque ela disse que este moço tinha tentado atacá-la, quando na realidade foi o contrário. E ele, vítima de uma mentira, vai parar num presídio.
lá no Egito. Nesse presídio no Egito, o que acontece com José? Nesse presídio no Egito, o carcereiro pega as chaves de todas as grades, conhecendo a eficiência que José tinha em administrar coisas, e entrega as chaves para ele tomar conta. Ele era prisioneiro, mas era também o grande administrador do presídio, do cárcere. Lá no cárcere ele conhece duas pessoas que têm contato direto com a pessoa mais poderosa do Egito, um padeiro e um copeiro. E estes dois, eles brigavam entre si, e era exatamente pelas disputas entre eles que eles foram parar na prisão. E lá na prisão eles tiveram sonhos, e então José tinha da parte de Deus também um dom, o dom de sonhar e de interpretar sonhos. E aí eles contaram um sonho para José, e José disse: olha, copeiro, a notícia para você é boa, padeiro, a notícia para você é péssima. Em 3 dias os corvos estarão comendo sua cabeça, você vai morrer. E para o copeiro, em 3 dias você vai voltar a servir ao grande faraó, e quando você chegar lá, lembre-se de mim que estou aqui. O problema é que de fato isso aconteceu, mas o copeiro esqueceu. Ele só vai lembrar de José no dia que Faraó tem um sonho que o perturba. E quando ele teve esse sonho, que ninguém sabia a resposta, o copeiro lembrou que tinha um cara lá no presídio, lá no cárcere, que sabia interpretar sonhos. O sonho era estranho mesmo, né? Ele sonhou com 7 espigas magras engolindo 7 espigas gordas, espigas de trigo. E ele também sonhou com 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. E ninguém sabia qual que era a interpretação disso. José é chamado, e José dá a interpretação. E quando José dá a interpretação, tem uma frase muito interessante, proferida por Faraó. Faraó diz assim: haverá porventura um homem cheio do Espírito dos deuses, que possa conduzir a nossa nação para atravessar 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza, de crise, de fome? E aí imediatamente ele vê José e fala: é o mesmo homem que interpretou, esse homem é o único capaz de conduzir o nosso povo, porque dentro dele está o Espírito dos deuses. Era assim que era abençoado José. E este José, que recebeu este grande privilégio de ser usado por Deus para preservar a família de Jacó, quando Jacó chega no momento de transmitir a bênção, ao invés de transmitir a bênção para José, uma vez que José estava naquela condição de sustentador de toda a família, porque na crise de fome a família de Jacó desce toda para o Egito, e chega lá, José se revela para eles e pede inclusive a Faraó que ele possa trazer sua família e o seu povo para o Egito. Quando eles chegam lá, Jacó entende que ele não precisa transmitir a bênção a José, porque não havia ninguém mais abençoado em toda aquela terra do que o seu filho José. Então ele manda trazer os filhos de José e transfere aos filhos de José a bênção que Abraão recebeu, que transferiu para Isaac, Isaac transferiu para Jacó, agora Jacó transfere aos filhos de José. E que bênção é essa? É a bênção em que através deste povo e desses descendentes serão benditas todas as nações. Agora eu tenho um homem diferente, eu tenho um homem que foi um grande vulto na história, não só na história dos hebreus, mas na história também dos egípcios. Jacó abençoou os filhos de José, e o próprio Jacó foi abençoado pela vida de José. A vida destes dois homens estão entrelaçadas, embora um é pai e o outro é filho, o pai dependeu do filho tanto quanto o filho dependeu do pai. E o autor da carta aos Hebreus, ele cita esses dois patriarcas, e ele nos ajuda a compreender a grandiosidade da fé destes homens. A fé que Jacó teve ao criar estes meninos e acreditar e confiar que através desses seus filhos Deus abençoaria a terra, e abençoou de fato. José foi o grande diferencial naquela época. Para vocês terem uma ideia, o nome de José, não o nome José, que é o nome hebreu, mas o nome egípcio que ele recebeu, está em todos os livros de história egípcia até hoje. Até hoje. O nome egípcio que ele recebeu é Zafenat Paneia.
Este nome você vai encontrar no livro de história dos egípcios, porque numa época de crise, este homem, ele tinha sabedoria e ele foi o grande responsável por fazer com que aquela civilização não fosse extinta pela fome. Zafenate-Paneia. Uma vez que os egípcios não eram fiéis ao Senhor, não acreditavam em Deus, alguém que pudesse prever, através de um sonho, 7 anos de grande abundância e 7 anos de pobreza, essa pessoa era uma pessoa, no mínimo, notável. Uma pessoa que pudesse administrar, para conseguir guardar recursos para sobreviver durante 7 anos. Eu não sei, você que é administrador aí da sua casa, especialmente os homens, já pensou fazer um planejamento familiar para você poder viver 7 anos às custas de outros 7? Não é fácil não. Pense, se você tivesse que fazer isso hoje, olha, eu preciso trabalhar nos próximos 7 anos e ajuntar recursos para viver outros 7 anos que não existirá trabalho, que não existirá comida disponível no mercado, e eu tenho que me preparar para isso. É algo muito difícil. E José não estava fazendo isso com uma casa, ele estava fazendo com uma civilização inteira, tanto a dos egípcios quanto a dele. Mas vejam que através dele Jacó foi abençoado, e à beira da morte ele transfere esta bênção aos filhos de José. O terceiro aí que aparece, que é José, que eu já falei bastante sobre ele, especialmente no capítulo 50 de Gênesis, José faz algo interessante. Quando seus irmãos chegam lá, e os seus irmãos descobrem, porque ele se revela que ele é o filho de Jacó, aquele que foi vendido como escravo para o Egito, os irmãos ficam com medo, porque os irmãos tinham vendido como escravo e dado para o seu pai como morto. E eles temem que José, agora com todo o poder que ele tinha, que José os matasse. Mas José chega para eles e diz: olha, não tenham medo, não tenham medo, porque Deus me mandou adiante de vocês para a preservação da nossa família. Lembram que eu li no início a respeito de Deus? Estes homens, Isaac, Jacó, José, eles conheciam Deus como nós não conhecemos. Eles conheciam Deus como um Deus imutável. Eles conheciam Deus como um Deus soberano, como nós cantamos. Eles conheciam Deus como um Deus de promessas, um Deus que não trai. Eles conheciam Deus como um Deus de presença constante, que nunca me abandona. Eles conheciam Deus como um Deus que não tem responsabilidades, não tem compromissos com o nosso relógio. Um Deus que faz as coisas no tempo dele. Eles conheciam Deus como alguém que tem planos perfeitos. E ainda que eu não compreenda os planos dele, porque ele é incompreensível, porque ele é infinito e eu sou finito, eles simplesmente acreditavam e confiavam nesse Deus. E viviam todos os dias da vida deles, sejam homens comuns como Isaac, sejam homens importantes como José, sejam homens de grande confiança como Jacó, eles viviam todos os seus dias depositando inteiramente a sua confiança em Deus. Jacó permaneceu fiel a Deus até o fim. José permaneceu fiel a Deus até o fim, atravessou tempos de crise, tempos de escravidão. Ele foi odiado pelos seus irmãos, mas o texto diz que no final da sua vida, ele já acreditava e já esperava o êxodo. Vejam só, o êxodo vai acontecer 300 anos depois da morte de José. Mas o texto é bem claro, vejam só o que está no versículo 22. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. E que menção ele fez? Ele fez a seguinte menção: quando vocês forem embora, levem os meus ossos daqui, porque eu sei que vocês vão voltar para a nossa terra, e quando vocês voltarem, vocês me levem junto de vocês. Eu não vou ficar aqui. Sabe o que é isso? Isso é fé. É isso que esses homens tinham. 3 homens diferentes. Um homem simples, um pai de família. Um outro homem como Jacó, um homem com uma família muito grande, cheio de grandes esperanças. Um homem que viu a riqueza, mas também viu a miséria. E terceiro, um homem que de escravo se tornou um grande monarca, o maior líder do Egito naquela época. 3 homens diferentes, 3 homens de fé. Qual o enfoque principal que o autor da carta aos Hebreus dá na vida deles?
O que existe em comum entre eles aqui neste texto? O que existe em comum entre eles é que o autor da carta aos Hebreus dá um enfoque na morte deles. Perceberam? Eu estou aqui falando vários fatos sobre a vida deles, mas o autor da carta aos Hebreus fala a respeito dos três, citando uma única coisa: que no final da vida deles, eles continuaram crendo na promessa e abençoaram seus filhos, confiando na promessa. No final da vida de Isaac ele fez isso, no final da vida de Jacó, Jacó fez isso, e no final da vida de José, José fez isso. Então, não é por um acaso que ele está falando isso. Ele está dizendo isso para aqueles irmãos hebreus, para dizer para eles o seguinte: olha, ter fé não é apenas para você viver, mas é para você viver ou morrer. Mas viva ou morra pela fé. Fé não é para um período da sua vida. Fé não é para atravessar a sua mocidade ou a sua vida adulta. Fé é para você viver e é para você morrer nela. Não há tempo para você desistir da fé. Nunca haverá um momento em que você terá essa autorização para você desistir de Deus. Nunca você pode desanimar das promessas. Nós temos aqui a prova de homens comuns, homens, alguns deles sem brilho algum, mas que permaneceram confiantes em Deus. E quando você lê a respeito da genealogia do Senhor Jesus, você vai encontrar esses nomes desses grandes patriarcas, que na sua época foram homens simples, mas Deus os usou como um canal condutor da maior de todas as bênçãos para a humanidade, que é a vinda do Messias, a vinda do seu Filho. Eu preciso entender que apesar de Deus não estar fazendo coisas extraordinárias através da minha vida, eu posso e devo continuar confiando nele, eu devo esperar por suas promessas, e eu devo descansar nele todo o tempo da minha vida, porque a minha história não é uma sucessão de eventos aleatórios, a minha história foi meticulosamente planejada por Deus, porque Deus, ele é o autor soberano de toda a história, ele governa a história. Ah, mas e os meus tropeços? Os meus tropeços, vejam só, Isaac, Jacó, José, todos estes homens foram abençoados por Deus. Estes homens eram perfeitos? Não, não eram. Eles não eram. Nenhum deles era. Abraão, nós vimos na semana passada, falando sobre ele, numa época de crise, ele desceu para o Egito e mentiu, falando que Sara, sua esposa, na realidade era sua irmã. Isaac imitou seu pai, fez a mesma coisa, ele também cometeu o mesmo erro. Ele também vai ao Egito e diz que a sua esposa na realidade era sua irmã. Ele comete o mesmo erro. Aquela casa, a casa da família de Isaac, era uma família como a nossa, cheia de problemas. A família de Jacó era uma família cheia de problemas. Jacó teve duas esposas. A primeira, ele foi enganado por Labão, é aquela história, ele enganou seu irmão e depois foi enganado pelo seu tio. Não tem jeito. Mas além disso, ele aceitou uma condição para poder ter filhos e gerar filhos, de gerar filhos nas servas, nas concubinas de suas esposas. Aí você imagina a confusão daquela casa. Alguns filhos da primeira esposa, alguns filhos da segunda esposa, alguns filhos da serva da primeira esposa, filho da serva da segunda esposa. Imagine que família. Você acha que a sua família é complicada? Pense um pouquinho em Jacó. Mas estes homens foram abençoados por Deus? Foram, porque Deus não fica dando bênção e tirando bênção de você, de acordo com as coisas certas e erradas que você faz. Ou eu sou abençoado por Deus, ou eu não sou. Mas Deus não fica mudando de estação, não fica mudando na nossa vida, como a gente muda de estação de rádio. Hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo. Não. O apóstolo Paulo diz que o Senhor é bendito porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, o que Deus fez, está feito. Ninguém muda isso. Então vejam só, este texto me ensina que Deus usa homens comuns. Esse texto me ensina que o Deus que nos abençoa, Ele não fica mudando de plano. Ele não vai tirar a bênção dele de você, porque você de repente tropeçou. Esse texto me ensina que fé é algo pelo qual eu devo viver, mas é algo também pelo qual eu devo morrer. Não há tempo para abandonar a fé.
Tem uma história que tem uma declaração tão bonita na Bíblia, quando aqueles 3 amigos de Daniel, eles são desafiados a se dobrar diante de um pináculo que Nabucodonosor tinha levantado, e eles não fizeram isso, eles tiveram uma segunda oportunidade. Nabucodonosor os ameaçou e falou: olha, se vocês não se dobrarem, quando as buzinas tocarem, vocês serão lançados na fornalha. E aí eles deram a resposta, que é exatamente o que o autor da carta aos Hebreus quer mostrar para nós: fé é alguma coisa para você viver ou morrer por ela, mas não largue jamais. A resposta que eles deram era: fique sabendo, ó Nabucodonosor, que se o nosso Deus quiser livrar-nos, Ele nos livrará, mas se Ele não quiser, o Senhor fique sabendo de uma coisa: nós não vamos nos dobrar. Se chegou o nosso último dia, nós vamos morrer, mas nós não vamos abandonar, porque fé é algo para a vida e é algo para a morte. E a diferença que existe na vida daqueles que vivem e que estão dispostos a morrer pela fé, é exatamente que na morte daquele que crê em Deus, que confia nas promessas, não há desespero, não há pranto. Nós já passamos por várias circunstâncias aqui juntos na igreja, circunstâncias dramáticas, que queridos nossos, entes queridos nossos, faleceram. E aí tem gente que fala: olha, velório de crente é um negócio esquisito, né? Porque eles contam piada na hora do velório, fica todo mundo conversando, dando risada, se abraça, é até uma oportunidade de se rever. Até tome cuidado com isso, quando você só consegue rever amigos em velório, você pode ficar, põe a barba de molho. Mas a gente vem, canta hinos, a gente prega a palavra de Deus. Tem uma tristeza? Sim, tem a tristeza de saber que eu vou ficar um tempo sem desfrutar da companhia, mas a alegria de saber que eu vou desfrutar desta companhia por toda a eternidade é muito maior do que a tristeza de momentaneamente ter que dizer adeus. Agora, quando você vai no velório de alguém que não tem fé, aí o que você vê é desespero, é gente agarrada na tampa de caixão, não querendo deixar o corpo ir jamais, porque não tem esperança. A fé nos dá esperança, uma esperança tão poderosa, que nos faz inclusive encarar a morte, sem sentir medo dela. E é isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo para aqueles irmãos: não temam a morte. Vocês estão sendo perseguidos ao ponto de colocar a vida de vocês em risco. Permaneçam firmes, porque a fé é para ser sustentada até a hora da morte. E ele cita: eu vou mostrar para vocês homens simples que viveram dias de crises, dias difíceis, mas que foram fiéis a Deus, tiveram fé e sustentaram sua fé até a morte. Lembra de Isaac, lembra de Jacó, lembra de José, por tudo que eles passaram, quem eles foram, e eles não abandonaram a fé. Há um outro aspecto muito importante que eu quero rapidamente citar. É interessante também que o autor da carta aos Hebreus nos ajuda muito, nós que somos pais, com o exemplo que ele cita, porque no exemplo dele é o pai transferindo a fé ao filho, a bênção ao filho. E aí está a grande tarefa nossa como pais. Nós temos que ensinar os nossos filhos os caminhos da fé. Nós temos que treiná-los na fé. E por fim, nós temos que orar e interceder a Deus para que o Deus que nos abençoou, abençoe também os nossos filhos. Não existe, guarde bem isso, não existe nada mais importante para você ensinar para o seu filho do que a fé em Cristo Jesus. Não existe nada mais importante para a vida do seu filho do que uma relação saudável com Deus. E esta relação saudável com Deus vem através da vivenciação da fé na família, da vivenciação da fé na igreja, da vivenciação da fé nos âmbitos seculares da vida, no trabalho, na escola, por onde quer que você for, nas férias. E então nós pais temos uma grande responsabilidade, sim. E eu sinto que muitas vezes nós passamos a maior parte do nosso tempo preocupado em ensinar os nossos filhos a ganhar dinheiro, ensinar os nossos filhos a serem bons profissionais, ensinar os nossos filhos ou encaminhar os nossos filhos nos mesmos engajamentos que nós temos. Mas você tem que ensinar o seu filho para que ele se engaje na fé, porque não há sucesso
no mundo que compense o fracasso na fé. Porque o fracasso na fé não tem a ver com 20, 30 anos de fracasso. O fracasso na fé tem a ver com a eternidade. Você pode não conseguir ensinar o seu filho o suficiente para que ele se torne um milionário, mas se você ensiná-lo pelo menos a temer a Deus e a confiar em Deus, ele não precisa ser milionário aqui, porque ele terá absolutamente tudo na eternidade. Então cuidado com isso. Nós pais, nossa circunstância obviamente é muito diferente da circunstância dos hebreus que estavam sendo caçados na rua por causa da fé deles. Isso ainda não está acontecendo conosco. Mas existem outras coisas tão perigosas e tão nocivas à nossa fé como existiam lá. Especialmente dentro da nossa sociedade, uma sociedade extremamente consumista, nós estamos sendo tentados o tempo inteiro a buscar coisas para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, que eu quero dizer, como disse hoje pela manhã aqui, que são tolices, soberba da vida. O que é importante que eu ensine para o meu filho, e é importante que eu encaminhe o meu filho, é na fé. É na igreja do Senhor Jesus, aonde você serve. Denominação tem um monte por aí. Se você está aqui, provavelmente é porque você gosta mais dessa. Mas encaminhe o seu filho aqui, porque é aqui que você precisa encaminhá-lo. É nos caminhos da fé. Tudo o resto é de menor importância. Se você encaminhar o seu filho em alguma coisa que cause prejuízo na relação dele com a igreja do Senhor Jesus, você está errando. Está errando, tristemente. Porque o seu filho pode ser muito bem sucedido em qualquer outro lugar, mas se ele fracassar em caminhar no caminho da fé, ele está perdendo tudo. Ele está perdendo tudo. Então, que nós aprendamos com estes três homens. Um homem comum, um homem de muita fé, um homem como Jacó, um homem que foi da pobreza à riqueza e da riqueza à fome, e depois teve um fim confortável por causa do seu filho, e José, que passou dos calabouços ao trono, a segunda pessoa do Egito. Homens diferentes, com histórias diferentes, mas todos com um final igual. Todos permaneceram firmes na fé até o fim e encaminharam seus filhos na fé que eles tiveram. Se Deus nos der este privilégio, eu tenho um por enquanto, né? Espero que Deus nos dê mais alguns, em breve, se Deus quiser, mas meu grande desejo é que o Senhor me dê o privilégio de encaminhá-los na fé. Eu não vou deixar para eles herança, não adianta ficar esperando, já falei para ele, esqueça. A herança que eu vou deixar para ele é a herança mais valiosa de todas. Não há ouro nessa terra que compre o que eu estou deixando para ele, que é a minha fé. E é isso que eu preciso fazer. Se eu cumprir esta missão com a graça de Deus, eu serei o homem mais bem sucedido que eu conheço. É simples assim. Esse deve ser o desejo de cada um de nós, pais cristãos. Jacó foi um homem que sofreu de peso na consciência, mas a fé o curou disso. José, ele enfrentou muito sofrimento, mas a fé resolveu o sofrimento dele. Talvez você esteja aqui hoje, ou como Jacó, com uma crise de consciência violenta. Eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia e graça, e pode ter certeza que Ele já esqueceu das tuas culpas antes de você. O tribunal do nosso coração é mais duro do que o tribunal de Deus. Por meio de Cristo Jesus você tem o perdão, a graça e a misericórdia. Então lembra de Jacó, que é um sujeito mais complicado do que ele, né? E o Senhor continuou tratando com amor. Então não tenha dúvida do amor de Deus por você. Não deixe a consciência e a culpa te corroer. Simplesmente confie no amor e na misericórdia do Senhor. Talvez você esteja aqui hoje como José. Pastor, o senhor não sabe as crises que eu estou passando. Eu quero que você lembre de José. José passou por muitas crises, mas ele não deixou de confiar em Deus. E lá no fim ele pôde olhar para todas as crises e dizer assim: olha, Deus estava no controle de tudo. Quando eu estava lá naquele calabouço,
tomando conta de presidiário, e no final da noite me trancando para o lado de dentro de uma cela, Deus estava lá. Ele estava preparando um caminho para que eu fosse um rei. Por mais improvável que seja esse caminho, o caminho da cadeia para o trono, é improvável, mas é assim que Deus faz. Deus não está preocupado com estatística humana. Então, se você está passando por sofrimento, não desanima não. Talvez desemprego, talvez enfermidade, talvez problema de relacionamento, não desanima. Não desanima, porque o Deus a quem nós servimos, Ele tem caminhos que nós desconhecemos. Ele abre caminhos no deserto. Ele faz brotar água de rocha. Esse é o nosso Deus. Então permanece firme, confia no Senhor, porque Deus sabe o que está fazendo. Não desanima. E nós, pais, lembremos da lição desses 3 homens. Nós temos que transferir para os nossos filhos a bênção de Deus. A bênção de, pela fé, confiarmos na existência de Deus e nas suas promessas. Eu preciso ensinar isso para o meu filho. Eu não preciso ensinar denominacionalismo para o meu filho, mas eu preciso ensinar a fé para os meus filhos, para que eles creiam no Senhor e vivam servindo ao Senhor todos os dias. Obrigado pela paciência de vocês nesse frio de esperar e com atenção ouvir até aqui. E eu espero que estas palavras, elas aqueçam o coração de vocês como tem aquecido o meu, e que a gente permaneça firme. Nós estamos terminando a carta aos Hebreus, está chegando no finalzinho, e pelo menos para a minha vida, pelo contato intenso com a carta, ela tem me feito crescer em muitas coisas, e especialmente estes 3 versículos, eles mexem muito com o meu coração, porque eu me identifico com todos esses 3 aqui, e eu acredito que todos nós nos identificamos com eles. Sofrimento, peso na consciência, o desafio de educar filhos, todos nós lidamos com isso. E estes homens nos dão uma lição de como nós podemos vencer. É pela fé que nós vencemos. Vamos ficar em pé e nós vamos orar encerrando.